Bom dia, irmãos. Vocês podem estar pensando, por que o Edson está aí de novo? Que a gente tem sempre um revezamento nos púlpitos, na pregação. Eu gostaria, antes de começar a aula, a minha pregação, avisar a vocês. Eu fui convidado aí para passar 10 dias em Miami com a Escola de Missões. Então, dia 20 agora eu vou estar viajando, vou ficar 10 dias lá. Vou ficar na casa de cristãos e a gente vai ter aulas durante todos esses dias, na manhã, à tarde. Então, esteja orando para que Deus esteja conosco lá. E também o Jorge está indo para essa escola. Então, na volta da Escola de Missões, eu fui convidado para dar uma aula para o Retiro dos Jovens. Então, vocês não vão me ver aqui no culto do Retiro dos Jovens, que eu estarei lá no Retiro dos Jovens. E no próximo domingo estarei também dando uma aula no Retiro dos Solteiros, lá em Belo Horizonte. Então, já peço as suas orações para que Deus me dê essa força, essa inspiração, para que eu possa usar para inspirar, mas também ajudar a igreja, ajudar os irmãos a crescerem na fé, a serem edificados. Então, hoje o tema da minha aula é uma voz que clama no deserto. Então, os grandes complexos industriais mantêm em seu quadro de funcionários alguns operários que prestam serviço apenas quando ocorre uma falha em algum setor da fábrica. Assim, se uma máquina apresenta algum defeito, esses funcionários são convocados e comparecem neste local para identificar o problema e solucioná-lo. E tudo volta a funcionar. Homens assim não se preocupam com o sistema operacional da fábrica. Ele está de prontidão, é um especialista somente para resolver aquele problema. E Deus também, no reino dele, ocorre algo semelhante. Deus tem de prontidão e seus especialistas, cuja principal função é cuidar de falhas morais, ou melhor dizendo, do declínio espiritual de uma nação, de uma igreja, de um ministério. Deus tem especialistas que Ele tem de prontidão para levantar, para usar essas pessoas para atingir objetivos específicos. A Bíblia é um livro fantástico. É um livro que conta a história de vários personagens. E esses personagens, para mim, trazem inspiração e lições profundas com a vida que eles tiveram em sua geração, no momento que Deus chamou eles para usá-lo. E eu acredito de todo o meu coração que esses homens e essas mulheres estão lá descritos na Bíblia por meio do Espírito Santo que inspirou homens assim, que servem de exemplo para nós hoje. São homens e mulheres que Deus usa. E um desses personagens que me inspira tanto é João Batista. E ele é a pessoa que fala essa frase. Quando os religiosos vão lá, os fariseus, os saduceus, os professores da lei, vão perguntar a João, isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 19 em diante, quem era ele? Você é o Messias? Ele diz, não. Você é Elias? Ele diz, não. Você é Jeremias? Ele diz, não. Então quem é você? Para que a gente volte e diga quem é você. Ele fala, eu sou uma voz que grita no deserto. É interessante isso, ser uma voz que grita no deserto. E eu gostaria de compartilhar hoje um pouco da vida desse homem, que pode nos inspirar e também nos desafiar
a ser um homem e uma mulher que Deus usa. Então vamos para a nossa Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 10 a 12. Isso é Jesus falando sobre João. Mateus 11, do 10 a 12, está escrito assim: porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior, porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Vamos orar. Pai, nós entendemos que o Senhor tem, durante a história, escolhido pessoas para alguns fins, para objetivos específicos, na construção, na proclamação e na edificação do seu reino, da igreja do Senhor, e hoje não é diferente. E queremos ser hoje aqui uma voz que vai clamar neste deserto espiritual, que estamos vivendo num mundo, mas especificamente aqui no Brasil. Queremos ser essa voz que busca uma comunhão com o Senhor mais profunda, mais íntima, mais verdadeira, que sejamos as pessoas que o Senhor vai usar para transformar este mundo, para transformar esta nação. E não somente os que estão aqui, mas eu sei que há homens e mulheres que amam ao Senhor em todo esse país. E que o Senhor use essas pessoas com muito poder para a glória do teu nome, por meio de Jesus Cristo. Amém. Edson, qual é a maior necessidade dos dias de hoje? A maior necessidade dos dias de hoje que eu vejo é de homens. Homens de Deus. Homens que Deus vai usar. Homens que Deus usa para fins específicos. Quando eu falar homem, você, mulher, também se inclua, tá bom? É homens e mulheres de Deus. Deus não vai usar ratos, coelhos, vacas, cabritos. Até no filme A Crônica de Nárnia, tem até um ratinho lá que fala, né? Que tem uma espada para lutar. Tem cavalo, tem leão. Aquilo ali é uma obra de ficção, então C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, ele dá voz aos bichos. Mas Deus pode usar, como na Bíblia está escrito que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. E o próprio Jesus falou, quando os professores da lei falaram: manda que seus discípulos calem. Aí Jesus: se eles calarem, as pedras falarão. E realmente é assim mesmo. Quando Deus não tem homens para usar, mulheres para usar, Ele vai usar qualquer coisa. Até uma jumenta. Até as pedras. Mas nós queremos ser essa voz, não? Amém, queremos ser. Mas por que Deus usou João Batista? Por que Jesus fala que ele é o maior? Jesus não falou que Herodes era o maior. Jesus não falou que Alexandre o Grande era o maior, que o faraó era o maior, que Anás e Caifás eram os maiores. Jesus falou que João Batista, dos homens nascidos de mulher, era o maior no reino de Deus. Mas ele encoraja os discípulos, mas ele também fala: olha, o menor no reino de Deus é maior que João. E parece uma coisa, um comparativo sem lógica, né? Por que Jesus fala que João Batista é o maior? Por que ele é grande aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus?
ele é grande em 3 áreas. Grande na sua submissão. Ele é humilde para aceitar a missão de Deus. Grande na sua fidelidade e humildade. E grande nas suas afirmações, que é o que nós vamos hoje aprender. O que esse homem tem que pode nos ajudar? O que esse personagem tem que pode nos ajudar? A terra de Israel viveu durante 400 anos. Eu peço a paciência de vocês, que eu preciso identificar aqui o contexto histórico onde João é chamado. O último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. Durante 400 anos, Deus não usou nenhum homem, nenhuma pessoa, pelo menos na Bíblia não está registrado, mas Deus sempre usa as pessoas. Mas não ficou registrado, que é o período interbíblico, da antiga dispensação para a nova dispensação. E Deus, quando Jesus vai surgir, chama João, que é fruto de oração. Os pais de João é um sacerdote, que é Zacarias, e a mãe dele é Isabel, que é prima de Maria, que é a mãe de Jesus. E João e Jesus nascem praticamente, parece-me, no mesmo ano. E João vai ser o profeta que Deus vai usar para preparar o caminho para o Messias. Olha que grande responsabilidade. Tem personagens na Bíblia que são fantásticos. Você pega a vida de Paulo. Paulo foi o maior missionário que a gente pode encontrar na palavra de Deus e na história. Mas Paulo já encontrou uma igreja estruturada. João Batista não encontrou estrutura nenhuma. Ele não tinha um grupo. Ele não tinha uma igreja para ter comunhão, para poder se fortalecer. É ele sozinho. E ele vai para onde? Para o deserto. Então nós vamos aprender sobre a vida de João Batista. Em Lucas capítulo 3, vamos ler juntos. Versículo 1 até o versículo 17. Lucas capítulo 3, do 1 ao 17. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. O seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconítios. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isto aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Abram as portas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com os que não têm. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João.
Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tome dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com um salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então, como estava a nação de Israel quando João foi chamado para pregar a mensagem do reino, para preparar o caminho para o Messias? Havia uma classe política formada. Nós vemos aqui, Lucas é um historiador, além de ser médico e discípulo, e ele cita o nome. Isso é muito importante para o cristianismo, porque tem datas, tem nomes, tem pessoas que a história relata. Então temos 5 políticos e 2 sacerdotes. Esses caras são tudo gente da pior espécie. Esse Herodes é filho do Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. E teve que fugir. É filho desse Herodes. E esses caras aí, Filipe, Lisane, tudo é irmão. É um grupo de irmãos na política. É diferente de nós hoje. Não, é a mesma história. A mesma história. Ali há jogo de interesses, há corrupção, há injustiça, há mentira, para se manter no poder. E Anás e Caifás são os sacerdotes. Caifás era o cabeça e Anás era o influente. Caifás era o político que ia lá negociar com Roma as coisas. São gente da pior espécie. E é nesse contexto que João é chamado, sozinho, a pregar o Evangelho. Mas onde que João vai pregar o Evangelho? No deserto. Olha aí no versículo 3. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependa dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então, olha, você que está estudando a Bíblia, você que está nos visitando, você que ainda não é um cristão, ou você até que já foi da igreja e abandonou o convívio, deixa eu falar para você algo muito importante hoje de manhã. Para você ser perdoado, você precisa se arrepender de seus pecados. Um arrependimento profundo, é uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração. E é interessante, porque a vida de João tanto nos inspira como também nos desafia para sermos esse tipo de pessoa que vai pregar a mensagem do reino dele em todo lugar, independente. E ele está no deserto. E as multidões estão indo não para o templo ouvir as mensagens dos sacerdotes, estão indo para o deserto. Vinha gente de vilas, de outras cidades, tudo ouvir o que João está pregando. E estão achando que ele é o Messias. Ele não, eu não sou o Messias. Quando existem homens e mulheres de Deus pregando essa mensagem verdadeiramente, pessoas vão ser atraídas para ouvir essa mensagem. Eu quero ser esse tipo de pessoa que vai influenciar outras vidas, que vai ser um homem cheio de Deus, do Espírito de Deus, do poder de Deus na minha vida. E eu sei que você também quer isso. No versículo 4, João cita o profeta Isaías. Alguém está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Abram
estradas retas para ele. Então, o que significa abrir estradas retas? Porque aqui ele está falando de uma forma poética. O que isso tem a ver espiritualmente? Se a estrada não estiver reta, ela está torta. Então, isso tem a ver com nossa vida. Se há pecados na nossa vida que não estão sendo corrigidos, que não estão sendo lidados com profundidade, na luz da Bíblia, na luz da confissão, nós podemos achar que estamos no caminho certo e estamos no caminho errado. E João vai alertar o povo e também ajudar o povo a entender isso. Porque ali é a nação escolhida de Deus, é o povo de Deus, o povo de Israel. E ele fala, versículo 5, todos os vales serão aterrados e todos os montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. Que objetivo tem isso? Na voz de João Batista, irmãos, havia orgulho na nação de Israel. Havia desobediência. Havia desvio doutrinário. Existia uma classe sacerdotal abastada de dinheiro, rica, vivendo no luxo, no conforto, mas pobres espiritualmente. A missão de João é muito árdua. Ele é uma voz solitária. Mas Deus, pela sua misericórdia, bondade e amor, sempre vai ter pessoas que Ele vai usar para fazer o que Ele quer fazer. Isso numa nação inteira, num país inteiro, num mundo inteiro. Eu acredito que nossa nação hoje, avaliando os dias da nossa nação, do nosso país, Brasil, estamos vivendo um tempo de crise sem precedentes. Crise política, crise moral, crise econômica. A corrupção está no DNA de toda a nação. Vários líderes estão corrompidos. Os líderes da política e os líderes espirituais. Muitos deles estão corrompidos. Assim como na época de João, o povo trabalhava e Roma ficava com lucro. Naquela época reinava a pobreza, a fome e o desespero. Será que é diferente do que nós estamos vivendo hoje? Mas no versículo 6, ele traz uma mensagem de esperança para todos nós. E todos verão a salvação que Deus dá. Devemos ser, cada um de nós, a geração de João Batista. As vozes que vão clamar no deserto. Eu quero encorajar você a ser essa voz. A não ficar calado. Anunciar o reino de Deus. No versículo 7, vemos as multidões indo se encontrar com João para serem batizadas. Mas ele fala uma palavra aqui que é meio ofensiva, indelicada para os dias de hoje. Imagina chamar seu auditório de ninho de cobras. Esse evangelho é muito ofensivo. Isso não vai atrair ninguém. Mas ele fala, ninhada de cobras venenosas. Sabe por quê? Porque no meio da multidão vinham os fariseus, professores da lei, pessoas que não, na visão de João, não estavam demonstrando arrependimento. E João tem que falar a verdade.
A mensagem do Evangelho traz salvação, mas ela também traz a condenação para aqueles que a rejeitam e não levam a sério a mensagem do Evangelho. No versículo 9, ele diz: o machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Isso é profundo, é sério. Ele não está falando o machado já vai ficar pronto. Não, o machado está pronto. O machado serve para quê? Para cortar a raiz, a árvore pela raiz. Espiritualmente, Deus quer cortar realmente tudo que está na nossa vida, tirar da nossa vida tudo aquilo que é pecaminoso. A nossa nação hoje, olha, eu não tenho nada, me entendam bem, hoje a música mais tocada nas rádios, na internet, a que é mais pedida pelo povo é Vai Malandra. Você já ouviu a letra dessa música? Vai Malandra. Olha, e a elite brasileira curte isso, porque estão milhões de pessoas acessando na internet esse clipe, essa música. É uma coisa horrorosa, é a mercantilização do corpo, a música, da mulher. E nós, brasileiros, ela vai ser até convidada, eu não tenho nada contra ela, é preciso se arrepender também. Precisa se arrepender mesmo. É um ídolo, né? Que um monte, milhares de jovens, de gente de todo tipo está adorando, está endeusando, está ouvindo. E ela está influenciando essas pessoas. Então, ser malandro parece que é uma coisa boa. Enganar os pais, enganar os tios. Ser malandro é ser esperto, é estar na frente dos outros. Toma cuidado com quem você escuta, quem é a voz que você escuta. Toma muito cuidado. E o machado está pronto para cortar a raiz. O que isso significa? Irmãos, milhares de pessoas estão seguindo para o fogo do inferno, porque nós estamos perdendo o fogo do Espírito Santo. Você entende isso? Que você tem uma missão, que você foi chamado por Deus, eu fui chamado por Deus, não para frequentar um culto de domingo, não para tomar a ceia, não só para ofertar, para cantar algumas músicas, ouvir uma pregação, mas a nossa vida é mais importante do que aquilo que a gente fala. O que é arrepender-se? Então, versículo 10. Então o povo perguntava. O povo quer saber se o machado está pronto e o destino é o fogo do inferno. Então eu quero mudar antes que esse dia chegue. Ele fala, olha, quem tiver 2 túnicas, dê uma quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Parece uma coisa tão boba. Ah, então é isso, então eu vou chamar um monte de mendigo para minha casa e vou servir comida para ele, vou dar roupa para ele, que aí eu vou estar bem na fita. É isso também, o trabalho social é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a mensagem do reino de Deus. Então o que João está falando
é que nós temos sempre alguma coisa para dar. Você tem coisas que pessoas não têm. Eu estava pensando sobre isso. Tem um monte de roupa lá que eu não uso mais. Vou separar um monte e vou dar para quem precisa. Sapatos, tênis. Tem gente que tem 20, 50 pares de tênis. Eu não tenho, tá? Mas tem gente que tem muitos pares de calça. Para que tantos? Nem usa. Tem gente que compra roupa, deixa com etiqueta no guarda-roupa, nem usa. Gente que tem batom, que tem bolsa, tem 10 bolsas. Nunca usa. Vamos dar alguma coisa. Vamos dar de todo o coração. Aí no versículo 12, alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Que isso significa? Cristão não pode se envolver com corrupção. Cristão não pode cobrar coisa além do que foi combinado. Cristão não pode fazer qualquer coisa que seja ilícita aos olhos de Deus. Uma vida honesta, íntegra, uma vida santa. Na hora de ofertar, ser honesto com a oferta. Eu vou dar aquilo que está sobrando. Mas para mim eu dou o melhor, mas para Deus eu dou. Então nós não podemos ter esse coração. No versículo 15, a Bíblia fala: as esperanças do povo começaram a aumentar. E eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Aqui tem uma lição importantíssima para nós. Muito importante. A gente fala muito do nosso país, dos políticos, dos corruptos, dos imorais, dos drogados, dos homossexuais. E a gente fala, e eu sei que há no nosso coração um desejo de que eles se arrependam e mudem. Mas olha, para que isso verdadeiramente aconteça, primeira coisa, a gente tem que orar muito pelo nosso país. Orar pelos líderes desse país. Orar pelos pecadores que estão próximos de nós. E aqueles que estão distantes de nós. Orar por irmãos que estão com o coração endurecido com Deus. Que estão distantes de Deus, que estão longe, tanto espiritualmente como fisicamente também. E tem uma coisa aqui para líder de igreja, que é o meu caso aqui, para quem prega a mensagem. O povo pensava que João fosse o Messias. Olha, quando um líder está tendo sucesso, ele tem que tomar cuidado para não se deixar levar pela... Porque tem gente que fica endeusando líderes, glorificando líderes. Que isso não aconteça nem comigo, nem com você. É um alerta. João fala: eu não sou o Messias, não. Eu só sou uma voz que clama no deserto. Amém? Somos esse tipo de povo. Eu quero ser uma voz somente, que clama no deserto. No versículo 16, João diz: eu batizo com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Ele os batizará com Espírito Santo. Quando as pessoas se arrependem verdadeiramente, as esperanças aumentam. E eu acredito que o que Deus quer para a nossa vida hoje, nessa geração,
é esse quebrantamento. Porque uma pessoa quebrantada, de coração, ela pensa assim: olha, Deus é o Criador, é Ele que me dá tudo, é Ele que faz tudo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a minha vida para Ele. Esse entendimento. E foi isso que João fez. Ele falou: o Messias é mais importante, eu não sou nada. Eu sou apenas um grãozinho de areia no meio dessa multidão de 6, 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada um de nós aqui, e ele falou: mas eu batizo com água. Nós somos chamados para fazer isso mesmo, batizar as pessoas. Mas quem batiza com o Espírito Santo é quem? É Jesus Cristo, é o Messias. É Ele que transforma o coração do pecador. Você que está estudando a Bíblia, você talvez desistiu. Você está aí lutando. Será que eu me torno cristão ou não? Será que essa vida vale a pena ou não? Olha, meu amigo, minha amiga, é a melhor vida que você pode ter. Ser um homem, uma mulher de Deus, no meio dessa geração corrompida, depravada, imoral, sem discernimento. Esse é o chamado de Deus, para ser uma geração de João Batista. E ele fala uma coisa aqui que é bem interessante sobre o Espírito Santo. Ele os batizará com o fogo. Olha isso aí. No dia de Pentecostes, tinham 120 reunidos, em Atos capítulo 2. O que desceu do céu? Fogo. Aquilo foi esplêndido. Tomou de todo mundo que estava ali. Milhares foram batizados, salvos, porque Pedro, João, Tiago, André, Filipe estavam ali reunidos com os outros discípulos, orando, que Jesus tinha falado para eles: vão para Jerusalém, espere lá que eu vou mandar o poder do alto. Esse poder está acessível a todos nós. Você quer ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, você não precisa de intermediários, você não precisa de sacerdotes, você não precisa de líderes, você precisa só querer. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que Deus vai usar, uma mulher que Deus vai usar. Somos chamados para levar a mensagem de salvação a todo tipo de pessoas, a multidão, religiosos, comerciantes, soldados, pobres, ricos. Isso é a igreja de Deus. Se uma igreja só tem pessoas de uma classe social, tem alguma coisa errada. Se só tem só negros, também tem outra coisa errada. Se só tem só pobres, também só tem uma coisa errada. Tem que todo tipo de pessoas estar fazendo parte da igreja do reino de Deus. Ah, mas eu tenho medo de evangelizar alguém que tem dinheiro. Olha, perca seu medo, você tem o Espírito Santo. Evangelize seus amigos de escola, jovens. Evangelize seus amigos de faculdade. Evangelize seus vizinhos. Nós vamos ter aí um dia de evangelismo, que foi marcado aqui na Barra Funda. Mas se você não pode vir aqui, evangelize lá, no seu bairro. Reúna outros cristãos, saiam batendo de porta em porta. Faça alguma coisa. Marque um estudo bíblico hoje com alguém que você trouxe nesse culto. Você que está nos visitando, procure alguém que convidou você, que pode estudar a Bíblia com você. Queira ouvir essa mensagem de salvação. Quando a igreja de Deus vive assim, algo tremendo e maravilhoso pode acontecer. E eu queria concluir no versículo 17. João também dá um alerta. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Olha, ou nós vamos ser trigo, ou nós vamos ser a palha.
E não tem como mudar isso. Deus é que vai fazer isso. Jesus vai separar o trigo da palha no último dia. Mas eu acredito que essa igreja, que esse povo que está aqui, ama a Deus. E vocês foram chamados para ser uma voz que clama no deserto. Vamos ser como João, um homem grande aos olhos de Deus. Um homem grande na sua humildade. Um homem grande na sua fidelidade. Um homem grande em suas afirmações sobre Jesus, sobre Deus. Amém? Vamos orar e agradecer. Pai, muito obrigado pelo exemplo de João Batista. São tantos exemplos na Bíblia que nos inspira, mas também que nos desafia. Que esse povo, que essa igreja, que cada um de nós aqui, seja um sinal do teu reino aqui na terra. Que a luz do Senhor brilhe no rosto de cada um. Que esse poder que o Espírito Santo tem se manifeste em todo esse povo aqui presente. Que a nação brasileira possa ver grandes coisas através do que o Senhor vai fazer por meio do nosso clamor, da nossa dedicação, da nossa confiança em Ti. Porque o Senhor está agindo. O Senhor é esse Deus que escolhe pessoas para usar. E queremos ser usados pelo Senhor em nome de Jesus. Amém.